Paraibanos e paraibanas de João Pessoa, ou melhor, pessoenses da Paraíba. Quando desembarquei nesta cidade das acácias, era apenas um rapaz latino paraibano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. A saga da canção de Belchior denuncia minha inescondível afeição musical pela obra desse poeta cearense. Mas como boa crônica, que é atemporal, narra a diáspora de muitos migrantes. Em muitos rostos que vi aqui nesse plenário, em cada uma das faces desta galeria, eu vejo este fluxo vivo que vai e vem e chega ao mesmo destino. Uma senhora de 436 anos, cheia de histórias para contar e dona de um jovem coração que sempre convida a ficar. Deputada Pauliana, era junho de 2002. Numa manhã como essa, a Expresso Guanabara fazia, Rui Dantas, sua parada final de uma noite de 440 quilômetros. Entre Marisópolis e a capital, doutor Geraldo, o sono e o sonho. Entre o sertão e o litoral, Mário Tourinho. O medo dizendo não. E a esperança gritando sim. O dia mal cortara a aurora e aquelas chuvas, como essas de agora, de junho, que estamos vivendo, umedeciam as boas-vindas, derramando os céus no chão amarelado de ipês. Para um menino sertanejo, apreciador das nuvens carregadas, do estrondo dos trovões, do fulgor dos relâmpagos e dos banhos de bica, dia bom mesmo é quando está bonito para chover. Foi amor ao primeiro cheiro. O cheiro de João Pessoa. O cheiro de uma nova estação. Esse cheiro logo acalmou a ferida viva da partida. Refletido no retrovisor, a despedida dos amigos e afetos que chorei. E as lágrimas dos três amores que deixei de olhos deitados na janela da rua, na Rocha, número 18. Marisete, minha mãe, Nuíta, minha avó, que já não está aqui, e Hernon, meu irmão, que também partiu precocemente. Nesse dia da chegada, ao cortar a epitácio, a pessoa larga, comprida e concretada que acabara de conhecer pelas vidraças embaçadas do ônibus, como cantou Luiz Gonzaga, eu só trazia a coragem e a cara, mas uma vontade danada de vencer. Mas antes teria primeiro de enfrentar os contrastes da calmaria de um lugar pequeno, onde o tempo caminha devagar, versus a pressa de sobreviver típica dos passarinhos urbanos, do formigueiro humano. Teria de vencer ainda, Lívia Carol, a mim mesmo, e uma timidez quase patológica, paralisante, Washington Luiz. Só havia duas armas: a palavra, falada ou escrita, cujo encantamento já acalentava desde os primeiros anos, e a fé, Alex Filho, semente plantada em mim, desde as canções aprendidas pelas cornetas do serviço de som da Capela de Santo Antônio
e recitadas por Dona Marisete no claro da lamparina de Dona Noita. Na Universidade Federal da Paraíba, o curso de jornalismo abriu as veredas das oportunidades e me curou de uma mudez. Logo na chegada, um estágio no cerimonial da UFPB. Lá estava, em pouco tempo, apresentando os principais eventos da universidade. Depois, na assessoria de imprensa da mesma UFPB, com o bônus do luxuoso privilégio Wellington Farias, da tutoria do tamanho de um Rubens Nóbrega. Em cada inesperada providência dessa, pastor Rômulo, eu vejo a mão de Deus. As refeições no restaurante universitário, as tardes infinitas de leituras e inquietações na biblioteca central, a algazarra juvenil no pensionato de Cida, a casa que me ensinou a lavar a própria roupa, a esfregar os medos, a engomar as dificuldades e a cozinhar o pão da perseverança. No Castelo Branco, uma casinha humilde, para mundos diferentes, no meu cortiço, no de Boaz, no de Rivânio, no de Walter, no de Alexandre, Dioclésio, Herbert, Michel. Tempos em que bolacha creme cracker com doce de goiaba em lata era manjar. E o dinheiro do mês tinha que durar mais de 30 dias em centavos contados, regrados e anotados no caderninho das despesas. Mas a esta altura, Bete Torres, o medo já havia sido desencorajado. Já era possível ousar falar em sala de aula e perguntar o destino do ônibus ao motorista sem o risco de, mais uma vez, terminar perdido no ponto final do Valentina, vereador Marmute, quando o destino que eu procurava era, na verdade, a lagoa. Mal perguntava a informação. De tanto falar e comentar política com exagerado entusiasmo, em tom de brincadeira, vejam só, fui eleito o prefeito da república que morávamos. Mas de onde vinha aquele apetite por um prato que combinava jornalismo e política, naturalmente, tão naturalmente como arroz e feijão? O interesse pelo universo dos partidos, da política e dos líderes despertara, ainda menino, do testemunho pessoal do movimento e plebiscito para transformar o então acanhado distrito de Souza em independente município de Marisópolis. Jefferson Vieira, aqui eu saldo nessa história a figura do seu pai, José Vieira da Silva. Artífice importantíssimo para o que Marisópolis é hoje na emancipação política. Mas vinha também da luta que eu via, testemunhava dentro da casa da auxiliar de ensino, vendedora de produtos da Avon para sustentar 2 filhos. Mulher pobre que, por pura obstinação feminina, por teimosia sertaneja, virou a vereadora Marisete Soares Bezerra. Noutra artéria, corria o sangue e o talento para a comunicação herdado de José Maria Madri, radialista que fez fama no Rio Grande do Norte e no sertão paraibano, como Josval Pereira contou aqui, e que eu não tive o prazer e a oportunidade de conviver. Fiquei órfão muito cedo. Primeiro, órfão pela morte de uma separação. Depois, pela dor de um acidente que o tirou precocemente da vida aos 55 anos. Essa simbiose
pariu o primeiro filho do casal em 26 de dezembro de 1983, na maternidade Lídia Meira, em Sousa. E somente em João Pessoa, anos mais tarde, iria explicar o milagre de uma arrebatadora metamorfose. De jovem tímido e de poucas palavras, a repórter de política, apresentador de rádio e televisão, comentarista, colunista, entrevistador, mediador de debates eleitorais, empreendedor na área de comunicação, dono do próprio veículo, piloto de uma rede autônoma de 25 emissoras de rádio. Num período de mar para lá de vermelho, essa travessia, João Gregório, Bruno Pereira, só foi possível pelos cajados estendidos na minha frente, abrindo caminhos e portas, exortando a seguir, partilhando maná e codornas, encorajando a vencer as carruagens egípcias das dificuldades. Eu olho para vocês aqui neste plenário e vejo em muitos do que aqui estão os meus Moisés. Enxergo também muitos Simãos Sirineus Anderson Soares, que carregaram pesadas cruzes de adversidade comigo. Aqui vejo a generosidade de bons samaritanos que tiraram a própria capa para me cobrir do frio, que matou a minha fome de trabalho, João Gregório, com o sustento dos empregos que transformaram a minha água em vinho, no melhor vinho da festa. Hoje, diante desta singular homenagem, Dr. Geraldo Medeiros, depois de subir os montes dos desafios e provações, assim como Abraão, eu lanço vista sobre esta João Pessoa e descanso numa certeza: eis a minha terra prometida. Aquela que Deus mostrou quando me desafiou a deixar tudo por um chão que ainda iria mostrar. E não hesitei ao som da trombeta do vestibular chamando o meu nome. Nessa jornada, quando faltou dinheiro, sempre sobrou fé. Aliás, permita-me, vereador Osquinho, presidente deste trabalho, eu aproveito este instante para um registro muito íntimo, muito pessoal, para guardar nos arquivos desta casa. E o faço ternamente, olhando para meus descendentes, que dividem esta hora comigo. Quando eu morrer, espero que demore, e houver escassez da lembrança de alguma virtude minha, se nada de bom eu deixar de legado a vocês, se no balanço da minha memória o peso dos defeitos for maior, não esqueçam. Não esqueçam, porém, de uma qualidade: o pai de vocês foi um homem de fé. Fé em quê? Fé em quê? Fé em Jesus Cristo de Nazaré. E apesar das limitações muitas, das falhas tantas, foi alguém alcançado pela graça do sacrifício da cruz. Nesta fé, e por ouvir e buscar a voz de Deus, tomei grandes, arriscadas e questionáveis decisões nestes meus 38 anos de vida. Nunca me arrependi, nunca fui desamparado, nunca fui desonrado. Mas saibam, a fé é muito diferente de coragem, doutor Zeca Porto. A coragem é acreditar na nossa própria força. A fé é acreditar na força e no poder de Deus. Com fé, há exatas 2 décadas, semeio neste solo produtivo chamado João Pessoa. E que terreno fértil é esse nosso Donato. Aqui plantei a árvore de uma carreira que se enraizou pelo estado afora. Escrevo um livro por dia nas páginas do jornalismo.
ofício que exerço com devoção, com respeito, e seguir à risca também, deputada Paulina Dutra, a receita do poeta cubano José Martí. Fiz filhos, muitos filhos. As 4 flores que perfumam e me beijam nesta manhã. Ela, a primogênita, José, Cleiperon e Benjamim. E o 5º brotinho, Daniel, que cresce ali, silenciosamente, no ventre da mãe dele, e mulher minha. E não é uma expressão machista, porque eu sou assumidamente dela. Marli Lúcio, minha grandiosa companheira, por quem admiração e amor vivem em permanente disputa nas batidas do meu coração. Semelhantemente é a minha arrebatadora paixão por João Pessoa. Cosmopolita por vocação, materna por natureza, aqui o sol nasce primeiro e para todos. As suas verdejantes sombras e bairros abrigam viajantes de cidades, estados e países distantes. É espaço uterino para aquele a quem recebe, nutre e dá asas, sem qualquer preconceito, Michele Souza, de origem ou de limite geográfico. Sua verde Mata Atlântica sufoca as ervas daninhas dos bairrismos, joga picuinhas no rio Sanhauá, cura tristezas nas águas fundas do seu mar azul, presenteia quem chega com a geografia do seu rico acervo histórico e cultural e estende tapete tão colorido quanto a nossa gente boa. É João, mas o melhor daqui são as pessoas. O que sobra de acolhedora tem de altiva, exigente e livre. Senhora de si e de uma rebeldia nata, vereador Tiago Lucena. Aqui todos entram e podem fazer morada, mas ela, João Pessoa, nunca, jamais aceitou ter um dono, nem na política. A história está aí para mostrar. É por isso sempre surpreendente, enigmática. Confesso, resisti por muito tempo às prospeções de parlamentares com consultas a serem candidatos a patronos desta honraria. Porque crítico da banalização das concessões, exigente que sou comigo mesmo, anos atrás não me sentia à vontade nem digno de tão elevado reconhecimento. Só em 2020, dei-me por vencido pelo argumento cabal do sereno e atuante vereador Bosquinho, que me convencia que eu já reunia tempo considerável de presença, de vínculo afetivo e de contribuição social e pública no âmbito da minha atuação profissional. Rendi-me ao que já não cabia mais em mim. À época, esta casa foi abundantemente graciosa e a unanimidade me otorgou o título que hoje toca minha alma, vibra meu peito e mareja meus olhos. E fiz questão de recebê-lo aqui, neste plenário, o mesmo que no começo da trajetória de repórter, ao lado de colegas como Lenilson Guedes, presenciei grandes debates, fiz entrevistas, questionamentos e cobri sessões ao lado de tantos valorosos colegas que passaram por aqui ou que ainda estão aqui hoje. Eu poderia até me valido da opção de transferir esta festa solene para um auditório onde, quem sabe, caberiam mais amigos com mais conforto e pompas. Ouvi ainda a sugestão, presidente Marcos Uéric, para que este evento fosse na sede da nossa Associação Paraibana de Imprensa, numa distinção à minha categoria, o meu segmento. Mas não. Eu aqui estou. E aqui estou
num gesto inequívoco de gratidão a cada um dos senhores parlamentares, os de hoje e os de ontem. Venho aqui numa demonstração eloquente de reconhecimento ao valor do parlamento e para me somar na defesa inegociável da preservação, do aperfeiçoamento e do fortalecimento das instituições democráticas deste país. Estou aqui para erguer minha voz e de público testificar a política com P maiúsculo, esta insubstituível ferramenta civilizatória de organização, de governança, de emancipação e de cidadania. A força das ideias e do argumento precisa sempre prevalecer sobre a ideia da força. Venho aqui também fazer deste gesto a mim dirigido uma homenagem extensiva aos meus companheiros de uma profissão tantas vezes incompreendida, desvalorizada por omissões, aviltada por ações. Numa democracia, a imprensa foi, é e continuará sendo um pulmão social. Sem ela, liberdades são sufocadas e verdades são asfixiadas. Esta cidadania concedida aqui poderia ser o reconhecimento a um profissional que se distinguiu por muito esforço para acertar e algum talento para exercer. Poderia ser o triunfo de uma mãe solteira, que não desistiu de educar e acreditar no filho, mesmo quando a renda só dava para pagar uma mensalidade e dever duas. Poderia ser uma homenagem póstuma a uma avó que com um sorriso sempre no rosto, doou a vida para ajudar a criar os netos de quem sempre foi mãe. Poderia ser a um pai que profetizou o destino do filho com nomes de 3 jornalistas: Heron de Heron Domingues, Cid de Cid Moreira e César de César Ladeira. Mas esta solenidade é em verdade uma ode a milhares de pessoenses como eu, que não tiveram a sorte de aqui nascer, mas encontraram a felicidade de aqui viver. É uma declamação poética, a uma viagem sem volta de tantos sertanejos, deputada Poliana, de tantos caririzeiros, brejeiros, seridoenses, só para falar dos conterrâneos aqui da Paraíba, de nordestinos, sulistas, nortistas, sudestinos e oriundos do Cerrado, da região central do Brasil, só para ficar nos nossos compatriotas. Gente que não tem a certidão de nascimento, mas é pessoense por apaixonado sentimento e voluntário pertencimento. Portanto, divido com humildade esta cidadania com toda a nossa gente anônima, que nunca, talvez, terá o privilégio de experienciar a alegria pública que estou vivendo agora. E são tantos esses anônimos, que igualmente contribuem para colocar essa cidade para frente. E nem por isso, essa gente anônima deixa de sentir todo dia o orgulho de ter endereço, vida e coração fincados neste solo que germina vida, qualidade e bem-estar. Hoje posso dizer, caminhando para o final, com a generosidade da paciência de vocês, 20 anos depois daquele dia em que cheguei com os pés feridos e cansados de andar a légua tirana, posso hoje dizer bem alto, de coração aberto, de cabeça erguida e de bem com a vida: continuo sendo o mesmo rapaz latino paraibano, sem dinheiro no banco, mas com a conta milionária de amigos, Rui Dantas. Sem parentes importantes, mas com uma família especial e numerosa para chamar de minha. E vindo do interior. De Souza, a mãe biológica, que me deu a luz. De Marisópolis, que amorosamente me criou e muito bem. E carinhosamente adotado e convertido a filho deste recanto bonito do Brasil, que me deu tudo o que sou, tudo o que tenho.
João Pessoa, capital da Paraíba. Se eu já era perdida e achadamente teu, agora mais do que nunca, tu és também inteira e ensolaradamente minha. Diante destas testemunhas aqui, eu aceito essa pública aliança e declaro esse nosso longo noivado e feliz convivência, esse inquebrantável respeito e esse grande amor, agora é casamento, até que a morte nos separe. Muito obrigado. Bem, antes de encerrar, agradecer a presença de todos, o discurso do nosso querido homenageado Aaron Cid fala por si só, do reconhecimento da cidade de João Pessoa ao seu talento, ao seu trabalho. Nós só podemos desejar que Deus continue a abençoar você e toda a sua família. Agradecemos aqui a presença de todos e declaramos encerrada a presente sessão.